Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 10 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 2 a 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, ele caiu aos seus pés e suplicava: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu as suas mãos e tocou-o, e disse-lhe: Eu quero, fique curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus recomendou-lhe severamente: Não conte nada a ninguém, e vá apresentar-te diante dos sacerdotes, e ofereça aquilo que a lei de Moisés prescreve pela tua cura, como testemunho contra eles. Entretanto, a fama de Jesus crescia cada vez mais, e muitas pessoas vinham até ele para escutá-lo e também para serem curados de suas enfermidades. Mas Jesus se retirava para os lugares solitários e ali permanecia em oração. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E jamais devemos nos esquecer que a palavra existe para nos animar, para nos exortar e também para nos corrigir. E que diante da palavra de Deus, todas as nossas vidas são questionadas, todas as nossas ações são questionadas e também todos os nossos pensamentos são questionados. Porque a palavra de Deus, como um espelho ou como uma luz, nos coloca diante de nossa realidade, onde nós vamos percebendo se nós estamos progredindo ou regredindo. Se a cada dia que passa nós estamos encontrando cada vez mais o Senhor, ou se estamos nos desviando também do caminho. Porque a fé é uma realidade estática, e quem não progride tende a regredir. Na primeira leitura de hoje nós encontramos novamente da primeira carta de São João, uma reflexão sobre a profissão de fé em Jesus de Nazaré, onde ele já vai começar a apresentar que dentro da própria Assembleia Cristã, dentro de nossas assembleias, dali sairão os anticristos, dali saem aqueles que negam a fé, que negam a doutrina, que se opõem radicalmente, às vezes, às realidades da palavra de Deus. Por isso, João vai dizer que aquele que ama a Deus é aquele que professa a sua fé em Jesus. É aquele que guarda os seus mandamentos. É aquele que ama a Deus e ama o Filho. É aquele que vive a sua vida num processo constante de amorização, onde experimentamos que primeiro nós fomos amados, para depois amarmos como assim o Senhor nos ensinou. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Então, amai-vos uns aos outros. A essência da religião cristã é o amor a Deus e o amor ao próximo. Sem isso aí não existe a religião cristã. Sem isso aí não. Por isso hoje João novamente vai refletir com cada um de nós nessa primeira carta de São João sobre a natureza de nossa fé, o essencial de nossa fé, que é estarmos ligados ao Filho. Porque o Pai é que dá testemunho do senhorio de Jesus. E diz ele, 3 são os testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E se o testemunho de um homem é verdadeiro, muito mais é o testemunho de Deus, porque ele diz, este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor, escutai-o. E negar o Filho é negar o Pai. E negar o Pai é negar o Filho. E não reconhecer a Jesus, então, como Senhor e o senhorio de Jesus, é chamar a Deus de mentiroso. Agora, então, nós encontramos o Espírito do Evangelho. E podemos mergulhar no espírito desse evangelho porque Jesus continua a sua vida pública. Após a morte de João, Jesus regressou então para a Galileia. E agora numa cidade, que não tem o nome da cidade, havia um homem leproso que não tem também o nome do homem. Mas ele vendo Jesus, ele cai aos seus pés. Ele cai aos pés de Jesus e suplica, Senhor, se tu queres. Senhor, se tu queres, esta é uma oração. É um modo de orar onde nós não impomos a Deus o que nós queremos. O homem chega e diz, Senhor, se tu queres,
tu tens o poder de purificar-me. Ele não exige, ele não obriga, ele não diz, eu te obrigo, eu te mando. Não, ele não usa verbos imperativos, não. Ele diz, Senhor, é condicional. Se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. Ele faz uma profissão de fé. Não é uma oração que impõe, mas é uma oração de profissão de fé, porque ele diz a Jesus, Senhor. Primeiro já começa aqui o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Senhor, se tu queres, tu tens o poder para me livrar, para me libertar, para me curar, para me purificar. Ele professa o senhorio de Jesus. Ele reconhece que Jesus tem esse poder, mas também tem a liberdade. Por isso Jesus estende a mão, estende a sua mão, toca o homem e diz, eu quero. Fique purificado, fique curado. Imediatamente o homem ficou curado, ficou purificado. E agora Jesus então começa a fazer a ele uma recomendação, não conte nada a ninguém. Jesus não quer ser um popstar, Jesus não quer ser um showman, mas Jesus quer somente viver e cumprir a vontade do Pai. Então ele vai dizer, não conte nada a ninguém, não propague, não faça propaganda, mas quem é que pode calar diante de uma grande graça dessa? Quem é que pode se calar diante de uma grande manifestação de Deus dessa? Não fala se o homem obedeceu ou não obedeceu. A única coisa que Jesus diz é, vá apresentar-te diante dos sacerdotes como prescreve a lei. Se os sacerdotes têm o poder de excluir as pessoas do convívio social porque estão impuras e contaminadas pela lepra, então agora também é o sacerdote que tem a autoridade e o poder para novamente inserir a pessoa no contexto social. Jesus devolve a vida para aquele homem. Jesus devolve aquele homem a sua família, a sua cidadania. É muito mais do que um ato mágico. É todo o resgate de uma vida que é restaurada, uma vida que é resgatada. Por isso Jesus vai dizer, vá até os sacerdotes, apresenta-te diante deles e faça a oferta, como prescreve a lei de Moisés, por causa da tua cura, para testemunhar diante deles que chegou o Filho de Deus, que chegou a era messiânica, que todas as profecias se realizaram em uma pessoa. Não mais num livro, não mais num lugar, num espaço físico, mas agora numa pessoa. Jesus de Nazaré, o Senhor que tem o poder de purificar-me, diz o homem. Muitas pessoas então começam a ir até Jesus para escutar as suas palavras e também para serem curadas. Escutar as palavras, porque a palavra de Deus tem o poder de curar a mim e de curar a você, quando encontra fé em nossas vidas. Mas Jesus não se vangloriava disso. Jesus não queria se tornar um showman, não. Ele se retirava para os lugares desertos e ali permanecia em oração. E aqui está um grande ensinamento para cada um de nós numa época de homens e mulheres vaidosos, de homens e mulheres midiáticos, de homens e mulheres que querem projeção social, projeção econômica, somente por pregar, cantar ou tantos outros ministérios que o Senhor concede. Mas quanto a Jesus, ele se retirava para os lugares desertos e ali colocava-se em oração diante do Pai, para adorar o Pai, para louvar o Pai. E isso cria humildade, porque faz a mim e a você percebermos que o dom não é nosso. A única coisa que temos, nossa, de possessão nossa, nos ensinou nosso Pai São Francisco, são os nossos pecados. Todos os dons, carismas, as virtudes, todas pertencem ao Senhor, estão a serviço do Senhor, porque foram tão somente nos oferecidas para fazermos o bem. Esta palavra de hoje ajude a mim e a você a vivermos bem a nossa fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Faltam 24 dias.